Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa de número 8, hein? Ficamos ali quase na mitada, poderia ter sido melhor se o Internacional tivesse segurado a SG, mas Cartola FC isso, nem sempre os favoritos a segurar o SG vai conseguir corresponder ao esperado. Mas os nossos 3 atacantes corresponderam ao esperado, ambos fizeram gols, tanto o Hulk fez gol, o Caleri fez gol também e o Igor Paixão também fez gol. Então o nosso trio de atacantes foi super bem nessa rodada e ajudou bastante a gente. O Caleri também, como ele fez gol, já conseguimos aí, como ele era nosso capitão, fazer aí seus 12 pontos, já tá valendo, já ajudou bastante a gente. E conseguimos ficar ali na faixa dos 80 pontos, conseguimos manter a nossa média. E agora é partiu nona rodada, que essa rodada tá bem mais barata que a anterior. Então fique tranquilo aí que com 120, 130 cartoletes você já vai conseguir montar um time muito competitivo, ok? Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas e vou analisar posição por posição aí de jogadores e vou dar dicas para vocês, ok? Então antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e análise por rodada, ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aqui em cima do meu ombro, nosso time fez 80,49 pontos e temos um total de 661,78. Tá de ótimo tamanho e nós temos um patrimônio aí de 158 cartoletes. Tá muito bom. Claro que dá para melhorar um pouco e nessa rodada o objetivo também vai ser esse, ganhar um pouco mais de cartolete. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, por enquanto eu estou indo na formação 4-4-2. Por quê? Porque eu vejo que um quarto meio-campista, no meu ponto de vista, é mais viável do que um terceiro atacante, por enquanto. É claro que ainda vou estudar, analisar direitinho a rodada, mas por enquanto eu estou indo na formação 4-4-2. De goleiros para essa rodada, nós temos poucas opções, mas ótimas. Como o Cássio eu vejo como uma ótima opção, o Bento do Atlético Paranaense também é uma boa opção, e assim também como o Hugo Souza do Flamengo eu vejo ele como uma boa opção. Principalmente que ele fez 5,20 rodada passada. Claro que não foi aquela pontuação, mas já tá valendo. Então, dentre essas 3 opções, para mim a melhor opção é o Cássio. Só que jogando fora de casa, eu vou usar aquele hackzinho no goleiro e vou colocar o Everton, que não vai jogar porque tá na seleção, e vou colocar o Cássio no banco de reservas. Caso ele negative, ele não vai prejudicar o nosso time. De zagueiro para essa rodada, nós temos algumas opções muito boas, como o Raul Gustavo do Corinthians, Iago Maidana do América Mineiro, principalmente pelo fato dele ser o batedor de pênalti oficial do América. Eu acho que é super viável e ainda o SG do América Mineiro tá forte nessa rodada, tá? A tendência é que o América segure sim o SG. Outra boa opção é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, Vitor Cuesta do Botafogo, Mercado do Internacional e uma opção um pouco mais fora da curva, Rodrigo Caio, caso ele jogue, mas não é tão confiável assim. Então, de zagueiros, para mim, essas são as melhores opções. Por enquanto, eu estou indo com Iago Maidana e Pedro Henrique do Atlético Paranaense. De laterais, nós temos Marcos Rocha, Abner Vinícius, Saravia, René, Mateuzinho, que na minha opinião é unanimidade nessa rodada. Outra boa opção também, Ayrton Lucas do Flamengo, é uma ótima opção. E uma opção um pouco mais barata é o Jorge. Mas entre Jorge e Marcos Rocha, eu prefiro o Marcos Rocha pela boa fase que ele tá vindo, ó. Ele tem de 2 ótimas pontuações, uma de 12,40 e outra de 11,70. Eu acho super válido, mesmo sendo um jogo bem difícil, ok? Então, por enquanto, minha dupla de laterais é Abner Vinícius e Mateuzinho. No meio de campo, como eu falei, eu prefiro um quarto meio-campista do que um terceiro atacante. Então, nós temos muitos meio-campistas válidos para essa rodada. Rafael Veiga, mesmo perdendo o pênalti rodada passada, inclusive eu banquei ele, se ele não tivesse perdido o pênalti, ele teria feito aí pelo menos uns 10 pontos, já ajudaria muita gente, já chegaremos quase nos 100 pontos, mas fazer o quê? Perdeu o pênalti, mas pelo menos fez 2,50. Então, Rafael Veiga eu vejo como uma boa opção, Zé Rafael como uma ótima opção, o Lima do Ceará, mesmo o Ceará não está bem das pernas, mas nos últimos 4 jogos que o Coritiba jogou fora de casa, tomou 2 gols, pelo menos 2 gols
jogando fora de casa. Então, eu vejo o Lima como uma ótima opção, assim como o Gustavo Scarpa eu também vejo como uma boa opção. Outra boa opção também, por estar jogando em casa, é o Terans do Atlético Paranaense. Pega o Santos jogando fora da Vila Belmiro não é o mesmo Santos jogando dentro de casa. Então, o Furacão jogando em casa é muito superior. Então, por isso que o Terans é uma ótima opção. Outra boa opção também é Everton Ribeiro, fugindo um pouco mais fora da curva. É claro que ele está nos mais escalados, pelo menos até o momento da gravação do vídeo. Ele é aquele jogador que te entrega de 2 a 3 pontos, quando não faz alguma coisa, tipo um 8 ou um 6 pontos, mas não é aquele jogador totalmente confiável. Andreas Pereira, nessa rodada, com a ausência do Arrascaeta, eu vejo ele como uma ótima opção. Ele fez 13,80 rodada passada, com um gol e uma assistência. Eu vejo ele como uma boa opção também. E uma opção um pouco mais barata, mas com grande potencial, é o Vina do Ceará. Eu vejo ele como uma ótima opção também. Mesmo ele não tendo feito aquelas mitadas, mas eu vejo ele com um grande potencial. Então, os nossos 4 meio-campistas, por enquanto, para essa rodada vai ser Rafael Veiga do Palmeiras, Lima do Ceará, Terans do Atlético Paranaense e Andreas Pereira do Flamengo. Para mim, essas são as melhores opções por enquanto. Caso você queira diversificar aí, tirando o Rafael Veiga, você pode muito bem colocar o Zé Rafael, que ele tá vindo de ótimas pontuações também, ó. Dá só uma olhada. 5 pontos, 12. Aqui ele fez 1,40, mas já é alguma coisa. 8,30, 16,90, 5,10. Ele é muito regular. Então, caso você queira modificar aí, tirando o Rafael Veiga e colocando o Zé Rafael, também é uma ótima opção. No ataque, nós temos algumas opções, como o Caleri, para mim, tá fazendo gol todo jogo. Ó, vem de 14,90, 10,40, 12,70. Para mim, ele tem que estar no seu time essa rodada. Não vou deixar de fora, não vou querer perder outra mitada dele, mesmo jogando fora de casa. O Hulk nessa rodada é aquela coisa. Se o Palmeiras vier com os defensores reservas, eu coloco o Hulk. Porque a pontuação do Hulk não é tão favorável assim quando ele joga fora de casa. Principalmente porque pega o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, quem quiser apostar no Hulk é uma boa opção, mas tem opções um pouco melhores. Como o Bruno Henrique, eu vejo ele com uma boa opção, mesmo não vindo de ótimas pontuações, mas eu vejo ele com uma boa opção. O Erikson tem aquela questão de que ele depende muito de gol para poder pontuar. Ó, ele fez 10,10 aqui, se ele não tivesse feito o gol, ele teria feito 2,10. Aqui 1,60 se ele não tivesse feito o gol. Aqui 1,20 se ele tivesse feito o gol. Então ele é aquele jogador que depende muito de gol para pontuar. O Cano fora de casa eu vejo ele com uma boa opção sim, tá? Já fez 4 gols, vem de numa pontuação, fez gol contra o Flamengo. Vem de 2 gols aqui também, vejo ele com uma ótima opção para essa rodada pegando o Juventude. Outra unanimidade, no meu ponto de vista, é o Pedro. Ele vem de 8 jogos com 5 gols marcados, mesmo estando na reserva, ele vem fazendo os seus golzinhos aí, então eu vejo ele com um grande potencial para essa rodada. Então ele vai ser o meu segundo atacante. Outra boa opção também é o Coelho do Atlético Paranaense, vem de boas pontuações, 4,10 sem gol e sem assistência, aqui 8,70, 3,30, 2,30. Ele é aquele típico atacante que recebeu a bola, ele chuta pro gol, ele arrisca para tentar fazer alguma coisa, e com isso ele vai tendo uma ótima pontuação. E uma opção também válida é o Arthur do Bragantino. Voltou de lesão e já fez um gol rodada passada. Acho super válido para essa rodada também. E dos demais são esses. No meu ponto de vista, essas são as melhores opções, tendo Caleri e Pedro como ótimas opções. Por enquanto eu vou estar escalando o Caleri de capitão, mas tem outras boas opções como o Pedro, Rafael Veiga, Terans, Andreas Pereira, são ótimas opções no meu ponto de vista também. De técnico nós temos Paulo Souza com uma ótima opção, principalmente porque mesmo o Flamengo tomando gol, ele ainda consegue fazer uma boa pontuação, porque seu time cria muita chance de pontuação com finalização, com gols, com assistência e tudo mais. Então o time dele cresce muito, então a pontuação dele também vai lá nas alturas. Então eu vejo Paulo Souza como uma ótima opção também. Fernando Diniz também é uma ótima opção. Luiz Castro também vejo com bons olhos, assim como Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O Atlético Paranaense tem melhorado muito, já está na 6ª posição
desde a chegada dele, e dá só uma olhada nas pontuações dele. Só vem crescendo. Então, eu vejo ele como uma ótima opção. E uma opção um pouco mais barata é o Wagner Mancini do América Mineiro. Por enquanto, eu vou estar escalando Paulo Souza do Flamengo. No nosso banco de reservas de lateral, eu vou escalar o Ayrton Lucas. De zagueiro reserva, vou escalar o Vitor Cuesta do Botafogo. Meio campista reserva, vou escalar o Vina do Ceará. E meu atacante reserva vai ser o Coelho do Atlético Paranaense. Ok? O custo desse time ficou em 131 cartoletas. Ainda me restou 27 cartoletas. Tá uma rodada tecnicamente barata. Olha o time que eu consegui montar e olha o preço. 131 cartoletas para todos esses jogadores aqui é um ótimo preço para todas as opções que nós temos. Então, por enquanto, o nosso time esboço para a 9ª rodada ficou escalado da seguinte forma, com o Everton no gol, Mateuzinho e Abner Vinícius nas laterais, Iago Maidana e Pedro Henrique na zaga, Rafael Veiga, Lima, Terans e Andréas Pereira no meio, Caleri e Pedro no ataque, com o Caleri capitão e o nosso técnico Paulo Souza. No banco de reservas nós temos o Cássio no gol, Ayrton Lucas na lateral, Vitor Cuesta no meio, de zagueiro, Vina no meio e o nosso atacante é o Coelho do Atlético Paranaense. Ok? Lembrando que esse é um time esboço para a 9ª rodada. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!